Glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, episódio 4, Banco de Dados. O artigo 5º, inciso 4 da LGPD, define o banco de dados como conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Da mesma forma que o conceito de dado pessoal que nós vimos no primeiro episódio, o banco de dados, o conceito de banco de dados na LGPD não é o primeiro conceito legal de banco de dados existente no ordenamento jurídico brasileiro. Nós temos, por exemplo, a Lei do Cadastro Positivo, já no artigo 2º, inciso 1º, define de forma semelhante o banco de dados como um conjunto de dados relacionados, mas aí lá pode ser relacionado a uma pessoa natural ou jurídica, e aí tem a finalidade específica de subsidiar a concessão de crédito, a realização de venda a prazo ou outras transações comerciais e empresariais que tenham envolvido aí um risco financeiro. Voltando para o conceito do artigo 5º, inciso 4 da LGPD, nós temos 4 características principais de banco de dados. Primeiro, é um conjunto estruturado, ou seja, os dados pessoais devem ser organizados de forma estruturada, né, dentro da classificação de dados em estruturados, não estruturados e semi-estruturados. A definição da LGPD de banco de dados envolve os dados pessoais estruturados, armazenados de forma estruturada em uma determinada espécie de base. Segunda característica, o conteúdo desse banco de dados deve ser formado total ou parcialmente de dados pessoais, né? Porque um banco de dados formado por apenas dados não pessoais não é regulado pela LGPD. Então, a necessidade de que haja, ainda que parcialmente, dados pessoais armazenados nesse banco de dados, ainda que existam dados não pessoais, e a LGPD vai incidir sobre atividades de tratamento realizadas com os dados pessoais armazenados, retirados ou de alguma forma tratados, né, em qualquer atividade dentro desse banco de dados estruturado. Terceira característica, o banco de dados pode estar estabelecido em um ou em mais de um local, ou seja, a inclusão de dados pessoais estruturados em banco de dados não é sinônimo de unidade ou de unificação desses dados no mesmo banco, mas sim a definição legal leva a uma estruturação homogênea desses dados pessoais, ainda que eles estejam inseridos em mais de um banco de dados. Quarta e última característica, esses dados podem estar armazenados em um suporte eletrônico ou físico. Já no artigo 1º da LGPD deixa claro que a lei se aplica a dados pessoais existentes no meio físico e no meio digital. E aqui, de novo, nós temos no conceito de banco de dados, isso fica claro que o banco de dados pode ser criado e mantido tanto em meio digital quanto em meio físico, que será regulado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Por hoje é só. Em breve eu volto com mais um vídeo dessa série em que nós veremos o conceito de titular. Até mais!